Filipenses, capítulo 4. A humanidade está tomada de insatisfação. Esse país, por causa da busca pelo dinheiro, torna as pessoas insatisfeitas. Elas trabalham e trabalham mais um pouco e chega cansado. E nesse país, muitas vezes, por causa do muito trabalhar, se perde filhos, se perde esposa, se perde família. Então Deus quer mudar essa história na nossa vida. Leiam em Filipenses capítulo 4, 11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo declarou que ele podia todas as coisas, em quem? Naquele que fortalecia ele. E ele aprendeu um segredo. Qual foi o segredo que o Paulo aprendeu? Aprendi a viver? Vamos lá, todo mundo junto? Aprendi a viver contente. Nós aprendemos a viver descontentes. Descontente com tudo que acontece ao nosso redor. Descontente porque você liga a TV e vê lá no Brasil acontecendo tantas coisas, e quando termina de você assistir tudo aquilo, você diz o quê? Misericórdia. Esse é o cara que é espiritual. Misericórdia. Mas geralmente a gente fala mal, julga, se queixa, murmura. É isso que a gente acaba fazendo. Então, o que a palavra de Deus ensina? Que eu não posso viver desta forma. Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Deus quer que nós estejamos contentes quando não temos dinheiro. Contentes quando não temos trabalho. Contentes quando temos muito dinheiro. Contentes em toda e qualquer situação. Esse é o chamado para as nossas vidas. No capítulo 4, versículo 4, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Qual é o desejo de Deus? Que vivamos nessa terra todos os dias? Alegres, contentes, alegres. Deixa eu dizer de novo, alegres, alegres. E muitas vezes nós acordamos cedo, não alegres. Vai ser mais um dia, eu estou cansado. Meu Deus, na questão das irmãs, de que de vez em quando eu escuto, helper não veio, meu Deus do céu, e agora como que vai ser? E aí aquilo gera um contentamento? Não. O projeto de Deus é que haja contentamento, mesmo que eu não tenha help, não tenha a pessoa trabalhando lá no lugar que ela deveria de estar, eu tenho que ter contentamento, alegria. Senhor, eu sei que hoje as nuvens estão escuras para a minha vida. O carro não funcionou. Estou sem o pessoal que vai trabalhar para mim. Mas eu creio que o Senhor está à frente da minha vida. E o Senhor vai me dar vitória nesse dia. Glorificado seja o seu nome. E eu saio de casa de que forma? Alegria, contentamento. Esse é o desejo de Deus. Mas como é que eu vou viver alegria, contentamento? Como que eu consigo isso? Capítulo 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos.
Então, para mim viver uma vida alegre, contente, do que é que eu tenho que cuidar? Cuide dos teus pensamentos. Porque se você não cuidar dos teus pensamentos, o que vai acontecer? Você vai viver descontente. Você vai viver reclamando. A Bíblia fala para a gente não murmurar, não se queixar, não julgar. Por que ele fala isso? Porque todas essas coisas geram o que dentro de mim? Descontentamento, tristeza. Então Deus diz, não faça isso. Fique longe disso. Então, aonde que acontece todas as guerras nossas? Nos nossos pensamentos. Então, dependendo do que você alimenta os seus pensamentos, vai ser a tua reação física. Uma vez a minha esposa foi até um médico, ela estava com muitas dores e o médico não achava nada nela. Disse, olha, eu já fiz os exames, a senhora não tem nada, mas eu estou sentindo, eu sei que a senhora está com dor, está assim. Aí ele olhou para ela e disse assim, olha, a senhora tem que eliminar o estresse. O senhor está me aconselhando a matar o meu marido? Por quê? Porque o meu marido é o que mais me causa estresse. Então, muitas vezes, o estresse nosso são nossos maridos, é a nossa esposa. Deus nos chamou para vivermos contentes, alegre em todo o tempo. Mas para que isso aconteça, nós temos que guardar os nossos pensamentos. O que afundou o Titanic não foi a água que estava em volta dele. Qual foi a água que afundou o Titanic? A que entrou dentro do barco. Então, enquanto a água está do lado de fora, você sobrevive. Obrigado, meu irmão. Pode abrir para mim, por favor. Thank you. Enquanto a água está do lado de fora, eu sobrevivo. Agora, quando a água começa a entrar para dentro da minha vida, voltemos a Filipenses. Então, o que ele diz ali? Para eu ter uma vida alegre, contente, eu tenho que reconhecer que eu posso todas as coisas. Não é na minha força para me manter o meu casamento. Não é na minha força para que as coisas caminhem. É na força dele, só na força dele. E aí então ele continua nesse texto dizendo no versículo 9: o que também aprendestes e recebestes, ouvistes, vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será com vocês, convosco. Então, como é que eu vou guardar os meus pensamentos? Eu tenho que cuidar com aquilo que eu ouço, com aquilo que eu vejo. E o Paulo disse assim, olha, aquilo que vocês aprenderam de mim, aquilo que vocês receberam de mim, aquilo que vocês ouviram, viram, o que é para mim fazer? Porém, prática. Tem muitas pessoas aqui que passam o dia inteiro escutando pregação e escutando música. Todo dia eu escuto 3, 4 pregações, todo dia. Isso muda a vida, sim ou não? Muda ou não muda? Geralmente não muda. Por quê? Porque é muita coisa. Quando eu como demais, o que é a tendência do meu corpo quando eu como demais? Eu vou ficando magrinho, assim que acontece. Quando eu como demais, eu vou ficando gordinho. E isso faz bem para mim? Não. Então, da mesma forma, quando eu fico ouvindo muita coisa que é bom, vai inchando a minha cabeça. Vai inchando. Se eu não praticar, não resolve nada. Eu tenho uma companhia de remodelação, construção, e nesse último tempo Deus colocou o James para me ajudar. Porque eu estava orando, porque o pastor Hamilton tem estado comigo, conversando comigo, ele é psicólogo, e aí chegou um momento que ele disse assim, a partir de hoje você precisa de uma pessoa do teu lado, para te mudar a forma de pensar, para você ser uma pessoa organizada,
não procrastinador. Aí eu disse assim, meu Deus. Aí eu falei com o pastor Alessandro não, estou junto com você. O pastor Alessandro me deu todas as dicas, mas Deus colocou um projeto no coração, ele disse, eu não posso ficar o tempo inteiro com você. Deus colocou algo no meu coração. E aí eu comecei a orar e dizer, Deus, então tenha misericórdia, levanta alguém para me ajudar. Nessa área que eu tenho de deficiência. Aí Deus levantou o James. E o James é organizado, tem sido uma bênção na minha vida. E está mudando a minha forma de pensar e de agir. E em 30 dias, as coisas estão abrindo. Trabalhos, todas as coisas estão crescendo para a honra e glória do nome do Senhor. E aí, com isso, eu nunca fiquei descontente. Eu sempre tive alegria, sempre vivi contente, porque eu sempre tive com os meus olhos em quem? Naquele que pode todas as coisas. E aí o jeito de eu me manter contente e alegre é guardando os meus pensamentos. E aí como que eu guardo os meus pensamentos? É por meio da palavra, praticando aquilo que eu tenho ouvido. Prática. 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Próximo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então nós vamos colocar na primeira pessoa, né? Eu não estarei mais ansioso. Não mais. Porque Jesus mandou eu não ficar ansioso. E o que ele mandou eu fazer? Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica. Então, como é que funciona? Eu tenho que levar para Deus. A Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Então, o que é que tem que sair da minha boca? A oração. Primeiro, a oração. Por favor, Senhor, faça isso. Eu preciso disso. E aí você sente que não funcionou. Daí qual é o próximo passo? Você começa a suplicar, Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia. É a súplica. E aí depois tenha misericórdia, a petição, ação de graça. O que é a ação de graça? Agradecer. Para entender melhor isso, é mais ou menos assim. Eu tenho uma dívida para pagar amanhã, e eu ligo para uma pessoa e digo, eu tenho que pagar uma dívida amanhã. Essa pessoa me fala assim, fica tranquila, amanhã eu deposito o dinheiro para você. Se você confiar nessa pessoa, que disse que vai te passar o dinheiro, você vai dormir à noite? Vai. Mas se você sabe que essa pessoa, geralmente ela diz que vai e não, geralmente falha, você vai dormir durante a noite? Você vai ficar ansioso, meu Deus. Então, quem fez a promessa que se eu levar para Ele as minhas petições, através da oração e a súplica, Ele disse, eu sou poderoso para te responder e fazer o que tem que ser feito. Então, faça o seguinte, já agradeça a Deus antes de ter recebido, porque você vai receber o que você está pedindo. Então, daí por isso que Ele diz, não fique ansioso. Mas eu tenho que decidir não ficar ansioso e confiar naquele que traz a palavra, que é o Espírito de Deus. Aí ele diz assim, não fique ansioso, leva a sua situação pela oração. E no versículo 7, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se eu faço isso, o que vai ser gerado no meu coração? Paz. Paz nos meus pensamentos. Meus pensamentos não vão ficar me destruindo, porque o que nos destrói são os nossos pensamentos. Jeremias 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito,
diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que você deseja é o que Deus quer te dar. E ele diz assim: eu quero te dar paz. O que o povo busca? Paz. Deus quer nos dar essa paz. Próximo versículo 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Não está ligado ao que nós lemos em Filipenses? De eu orar, levar as minhas coisas tudo em súplica e oração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando é que eu vou achar Deus? Quando eu buscar de todo o coração. Sabem o que é buscar de todo o coração? Vamos lá em Mateus, capítulo 6, versículo 31. Mateus 6, 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, ou aquelas pessoas que não conhecem a Deus, vamos colocar dessa forma. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Comer, beber, vestir, quer dizer, o sustento básico para a minha vida, Deus fez que promessa? Vou dar para você tudo isso. Nós buscamos o que Deus disse que iria acrescentar na nossa vida. E ficamos esperando que seja acrescentado na nossa vida aquilo que Ele disse: busque em primeiro lugar. Então, se eu quero que seja acrescentada toda a minha necessidade, tudo aquilo que eu preciso, Deus disse: busque-me em primeiro lugar. Mas o que é que nós buscamos, irmãos, em primeiro lugar? Alguém tem ideia? Dinheiro, 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 dinheiro. Jesus foi tentado e Ele fez uma oferta: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então, Satanás sempre está fazendo uma oferta boa. E o negócio dele é dinheiro, dinheiro. E as pessoas aqui estão atrás do dinheiro. Abram Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não estiver no seu negócio, está se esforçando à toa. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não guardar os teus bens, o que você luta e trabalha e ganha, a farmácia leva, o mecânico leva, a polícia te dá uma multa e leva, todo mundo leva, o imposto leva, e você trabalhou por nada. E aí ele continua dizendo: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então o que acontece? Esse inútil vos será levantar de madrugada significa que, se os nossos patrões mudarem o nosso horário para 5 horas da manhã, que nós teremos que chegar no trabalho, quantos aqui vão desistir do seu emprego? E levanta a mão. Uau, nenhum. Nenhum. Que coisa. Então significa que por causa do dinheiro, eu acordo 5 horas, eu acordo 4 horas, não importa a hora. Não importa a hora que eu fui dormir. Se eu fui dormir às 11, se eu fui dormir 1 hora da manhã. Antes das 4 eu estarei em pé por causa desse dinheiro. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Trabalhar desse jeito é buscar o trabalho de todo coração. Eu estou buscando o dinheiro com toda a minha força. Não importa a hora, não importa o momento. Aí o Senhor disse assim: faça assim com a minha palavra e com a minha presença. Busque-me de
todo o coração. 1 Timóteo 6, 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então o contentamento não está na quantidade de dinheiro que você tem, mas pela presença do Senhor na tua vida. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o Senhor está dizendo, me busque de todo o coração e você vai me achar. Quem é o adversário de Deus? Tem dois senhores nessa terra. Quem sabe quem é o primeiro senhor? É Deus. E o segundo senhor? Riquezas. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Se você decidir buscar a riqueza, ela vai criar asa e vai fugir de você. Então significa isso, que Deus quer deixar todo mundo pobre? O bom cristão é aquele que no máximo tem o dinheiro para pagar o ônibus, se tem um ônibus. O projeto de Deus na velha aliança era assim, se me ouvirdes e me obedecerdes, vocês serão cabeça e não serão cauda. Vocês vão emprestar a muitos, mas não tomarão. Isso era ainda na velha aliança. Na nova aliança, a palavra de Deus diz que somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Tudo que Cristo conquistou na cruz, céu e terra, Ele diz, tudo é vosso. A minha esposa, ela se desligou se não me falha a memória, foi 3 vezes. Ela pegou uma infecção hospitalar e abriu isso aqui, ficou um buracão só por Jesus. E eu ficava acordado dia e noite porque ela não me deixava dormir. Porque em casa o médico falou para ela assim, põe açúcar, porque o outro médico, ele disse, eu não vou pôr a mão nessa sua esposa, tem alguma coisa acontecendo com ela que não é deste mundo. E vai com ela para casa e lava e põe açúcar nesse buraco. Dava um copo de açúcar naquele buraco. E começou a aparecer formiga na minha casa. E a minha esposa não me deixava eu dormir, porque ela lembrava das formigas nos açucareiros e tudo. Ela ficou imaginando assim, já imaginou assim, cheio de formiga. E eu dormia do lado dela, pescava do lado dela, sentadinho ali, para que ela tivesse segurança que nenhuma formiga ia chegar. E antes de abrir essa cirurgia, ela se desligou 2 vezes. Foi 2 ou 3 vezes, eu não tenho certeza. Ela parava de respirar. Eu sentia o pulso, não tinha pulso. Eu colocava o ouvido no coração, nada. E aí eu me ajoelhava e dizia, Senhor, que ela volte agora em nome de Jesus, que o espírito dela volte aqui agora em nome de Jesus. E aí eu chorava, quase estou chorando agora. E aí de repente ela voltava. E ela voltava chorando. E ela dizia assim, por favor, não me chame. É você que está fazendo eu voltar. Eu estou num lugar maravilhoso, eu não quero mais. E aí eu falei, ok, Rosângela, ok. E ela, apagava. Testava tudo e nada. Eu me ajoelhava de novo e pedia. E de repente ela voltava. Aí ela chorando disse assim, por favor, faz uma promessa para mim. Eu disse, qual é a promessa, Rosângela? Se o Senhor me levar de novo, por favor. Perdão. Por favor, não peça para mim voltar, porque eu só estou voltando porque você está orando e mandando eu voltar. Eu disse, Rosângela, eu não posso, prometa, por favor. Aí eu prometi para ela, se você for, eu não vou orar pedindo para você voltar. E aí eu virei as costas e disse, Deus, tenha misericórdia, não leva ela de volta. Pedi para Deus, Senhor, não leva, Senhor, em nome de Jesus. E graças a Deus, Ele não levou e ela ficou em pé, deu um grito e se jogou na cama. E quando ela abriu os braços, essa cirurgia abriu. E aí que foi vista a dita infecção hospitalar que ela tinha, e eu levei para o médico foi pôr a mão nela, e quando pôs a mão nela, ela olhou para ele e começou a revelar a vida dele, do que ele fazia,
você faz swing, você não sei o quê. E começou a falar coisas assim que a minha esposa, o médico saiu correndo e disse, eu não vou atender ela. Eu não vou atender ela, está acontecendo alguma coisa. Ela falou coisas que ninguém sabe da minha vida, e eu não vou chegar perto dela. Eu falei, e aí, como é que faz? Nós fizemos a cirurgia em 2 médicos. O outro médico chega segunda-feira. Você leva, eu vou falar para ele, ele atende, mas eu não quero mais chegar perto dela. Então, irmãos, Deus é Deus. Deus é poderoso. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que nós devemos estar contentes em toda e qualquer situação, alegres, porque nós confiamos no Deus que servimos. E nesta manhã Deus está despertando o nosso coração para mudar a nossa forma de pensar. Aquilo que eu estou vendo, ouvindo, vai mudar a minha forma de pensar, para o bem ou para o mal. Então eu tenho que cuidar pelo que entra através dos meus olhos, através da minha mente, dos meus pensamentos. E aí nesse texto aqui que nós estamos lendo, versículo 9 diz o quê? Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Se você tem desejo de ficar rico, o texto está dizendo assim que aquele que quer ficar rico está sujeito a cair num buraco. Porque você vai ter tentações, vai vir pessoas fazendo propostas que vão te levar para o buraco, se você ouvir essas propostas. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Mas então, daí eu não posso ficar rico? Então, com base nisso, eu não posso ficar rico. Eclesiastes, versículos 5:10, perdão, querido. 5:10, depois nós vamos para o 6. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Então, o amor ao dinheiro é o problema. O dinheiro não é problema. Deus dá a riqueza. Bens e honra. Deus dá posses e Deus dá honra. Esse é o doutor fulano de tal. E ele está dizendo assim, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho o come. Então significa que você pode ter muita riqueza e não desfrutar dessa riqueza. Esse país é especialista nisso. Fazer você adquirir muita riqueza e você não desfrutar dela. Deus quer que você seja próspero e rico. Deus quer que nós sejamos prósperos e ricos. Mas Deus quer nos conceder o poder de desfrutar daquilo que Ele está nos dando. Contentamento, viver contente. Ter alegria? Ter alegria. Como que eu consigo ter alegria? Guardando os meus? O que entra. O que é que vai mudar os meus pensamentos? A palavra de Deus. A palavra de Deus é que muda os meus pensamentos. Último texto. Abro em Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. O que é que Deus está esperando da nossa parte? Um culto racional. O que é culto racional? É um culto pensado. Quanto vai me custar isso? Eu estou disposto a enfrentar tudo isso? É algo pensado. Então, culto racional é um culto da razão. Eu penso. Então, a ideia de Deus é que eu entenda o que Ele está falando, o que Ele está me pondo, colocando para mim, e eu tome uma decisão consciente, pela razão. Capítulo 12, versículo 2.
E não vos conformeis com este século. Conformar é forma. A minha esposa, a minha mãe, minha avó, todos aqui já fizeram um bolo. Tem bolo na forma de estrela. Tem bolo na forma redonda, forma quadrada, forma retangular. Então está dizendo, o mundo tem uma forma. E ele está tentando pôr você e eu dentro dessa forma, para que a gente pense como eles, haja como eles. É a forma. E o texto da palavra diz, não se conforme com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que eu sou transformado? A minha mente tem que ser transformada. E como que a minha mente é transformada? Pela palavra de Deus. Medita nessa palavra de dia e de noite. Então a palavra é que vai transformar a minha forma de pensar. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade para a sua vida e para a minha vida. E nós temos uma vontade para a nossa própria vida. Eu tenho uma vontade. E aí Deus está dizendo assim, eu tenho uma vontade que vai ser legal para você. Mas se você decidir que quer ficar com a sua vontade, Ele não vai impedir, nem vai tirar teu direito de decisão. Você vai seguir. E vai ter uma consequência no final dessa história. Então, Deus quer que eu experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para que isso aconteça, só a palavra pode mudar o meu coração. Só a oração, orando essa palavra diariamente. Orando a palavra significa o quê? Como o Salmo 91. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, digo, minha fortaleza, meu refúgio. É pondo na primeira pessoa tudo aquilo que Deus prometeu, é para mim. E eu vou orando a palavra de Deus dia após dia. Feche os seus olhos, irmãos. Pensa um pouquinho. Vamos ter alguns minutos para meditar no que Deus falou. Por que esses minutos aqui? Porque você vai sair daqui, vai correr para comer, amanhã você vai trabalhar. Então aproveite esses minutos assim para pensar como está a sua vida. Você tem vivido contente em toda e qualquer situação. Você tem elegido a palavra de Deus como o teu alimento diário, todos os dias. Você reconhece que Deus tem um projeto para a tua vida. E às vezes você tem o teu projeto. E nesta manhã Deus está convidando você a desistir do teu projeto. E aceitar o projeto dele.